vamos falar de Libertadores, tá? Saiu o sorteio da Liberta, saíram as chaves, né? As chaves separadas em potes, né? Pote 1 e 2, pote A e B, enfim. Onde tem aqui os primeiros e os segundos colocados da Libertadores ali na fase de grupos. Pelo que eu entendi, tá? O time que tá em cima no confronto, por exemplo, aqui São Paulo e Atlético, o que tiver em cima é o que passou em primeiro no grupo, no seu respectivo grupo, tá? Porque faz sentido aqui que eu lembre o Palmeiras, o São Paulo, o Racing, o Inter passarem primeiro nos seus grupos. Então eu acredito que seja isso. Então o time que tá embaixo é o time que tá em segundo colocado ali, né? Passou em segundo colocado no seu grupo, tá? Não sei a ordem dos melhores, das melhores campanhas. Eu só sei que o Palmeiras tá em primeiro, tem a melhor campanha, e o São Paulo tem a melhor campanha. Então são os únicos que eu sei que vão decidindo em casa, né? Então vamos lá. Vamos partir aqui para análise rápida de cada confronto. Então aqui São Paulo e Atlético Nacional, confronto muito difícil, muito difícil. E aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Pode deixar sua opinião aí no chat também, hein? Salve, Poli, tamo junto. Pode opinar aí. LDU e Botafogo. O confronto se equilibra um pouquinho mais aqui por conta da altitude. Mas também... enfim, mas eu tenho uma opinião sobre esse jogo aqui que também pode ser bem polêmica. River e Libertad. Também acho que vai ser bem sem graça esse jogo. O River não é o River que a gente tá acostumado. O River dessa temporada. Inclusive o campeão da Libertadores, do Campeonato Argentino esse ano, eliminou o River, né? O Platense. Título inédito. Palmeiras pegou uma baba também nas oitavas, né? Pegou o Universitário ali. Se eu não me engano, esse Universitário aqui é do Peru. Se eu não me engano. Vélez Sarsfield de Fortaleza. Qualquer um dos dois pode passar, mas pela fase do Fortaleza também, vou te falar que tá bem complicado de achar que o Fortaleza passa. Racing Peñarol, jogo, mano, de tradição, de times campeões de Libertadores, mas eu tenho o meu favorito aqui. Estudiantes e Cerro também, jogo de times tradicionais, mas eu vou te falar que eu também tenho minha opinião de quem passa aqui já bem tranquila. E aqui eu acho que vai ser um jogaço. Não é o Inter do começo da temporada, é o Inter um pouco mais frágil agora. Mas a gente tem um Flamengo que, apesar de oscilar muito, é um timaço, é um time bem treinado e tem tudo pra evoluir, mas também tem um outro pontinho importante pra gente considerar, tá? Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho das chaves pra depois a gente aprofundar duelo por duelo pra eu opinar quem passa de cada um e vou simular até a final. Simular aqui assim, só palpitando mesmo. Então deixa o seu palpite aí no chat também pra eu saber, no chat, nos comentários, pra eu saber se vocês acertaram, se eu acertei, enfim, a gente vai pra cima, tá? A chave mais difícil, obviamente, é essa, gente, pelo amor de Deus, hoje não tem como fugir dessa realidade. A chave do Flamengo e do Inter aqui, do Fortaleza, essa chave aqui ficou muito baba, velho. Quem caiu nessa chave aqui tem um bom time tem muitas chances de ir pra final. Essa chave aqui ficou pedreiraça. É só você olhar. Tipo assim, não se apeguem aos escudos, porque você vai ver aqui um Peñarol, um Racing, um Vélez, que também foi campeão. Você tem Estudiantes, você tem Cerro Porteño, Inter, Flamengo, mas não é isso. É futebol jogado. A chave mais forte é a que tá aqui. Então, assim, eu parto desse princípio também, tá? Agora, vamos falar, além das chaves, vamos falar do seguinte. São Paulo e Atlético Nacional. A gente tem aqui, ó, final 29 de novembro, mas a gente tem uma data mais importante do que essa aqui pra se considerar agora. A gente tem o Super Mundial agora. Então, tendo o Super Mundial, a gente tem uma pausa até esses jogos acontecerem. E essa pausa, ela é fundamental, velho, fundamental. Eu não tô acompanhando noticiário, né, exatamente, mas hoje eu tava assistindo alguns criadores de conteúdo, né, jornalistas que falam, que, né, analisaram um pouquinho, inclusive eu estava na live do Caio Capita agora no YouTube, né, falei pra ele, ó, também vou falar do sorteio lá, ele divulgou o canal lá do YouTube, então, se por um acaso, Caio Capita, você está aparecendo aqui vendo esse vídeo, muito obrigado pela força também, eu sou fã, você é brabo, e aí eu vou, né, vou falar referente a essa pausa. Pro São Paulo Futebol Clube, essa pausa é maravilhosa. Por quê? A gente enfrenta um bom adversário, que é o Atlético Nacional, que jogando em casa dá muito trabalho. Lembrando que o São Paulo decide o jogo em casa, né? O segundo jogo do São Paulo é em casa, por ter a segunda melhor campanha do campeonato.
Pode até ser que o Nacional ganhe em casa, porque é um time muito forte. Inclusive, acho que tá 100% de aproveitamento em casa, né? Na Libertadores. Mas o São Paulo tem uma pausa muito boa aí, que é o seguinte. O fato da pausa pro Super Mundial ajudar o São Paulo é único e exclusivamente a volta dos lesionados. O São Paulo tem um time inteiro de lesionados e que não são lesões de longo prazo. Então essa pausa vai ajudar muito para que o elenco se reforce ali, o time fica um pouco mais forte. E o Zubeldia vai ter bastante tempo para treinar. Inclusive, por exemplo, até a pausa, o São Paulo tem 10 dias de treino aí para jogar contra o Vasco antes de parar as atividades. Então, cara, é a chance de fazer um golzinho ali e ir pra cima, né? Salve, salve, Brunão. Como é que tamo? Tamo bem, meu irmão. Já, depois dos sorteios aqui, falar dos sorteios e da Kings League, eu entro lá no Discord pra nós dar uma gameplayzada, fechou? Mas vamos lá. Então eu acho que é um confronto difícil, mas eu acho que a pausa vai beneficiar o São Paulo pelo motivo de treino, de tempo pra treinar, que isso vai igualar todos, mas eu acho que vai dar bom pro São Paulo, e porque voltam os lesionados, tá? LDU e Botafogo. Bom confronto, bom confronto. E aqui, é o que eu falei, eu acho que o que iguala esse confronto aqui são dois motivos, tá? O primeiro, jogar na altitude, e a LDU decide em casa. Então a LDU é um time que não é um time bonzão, não é um time que você vai falar assim, pô, nossa, a LDU joga bola. Mas é um time que pode se retrancar dentro do Newton Santos e decidir o jogo em casa em uma bola aérea, alguma coisa do tipo, né, na altitude. Mas, cara, o Botafogo, se os humores estiverem certos, o Botafogo tem grande chance de cair pra LDU. Não só pela altitude, mas pelo fato de que, se eu não me engano, Igor Jesus, o zagueiro Jair e o lateral Cuiabano vão ser vendidos agora na janela. Então os três vão embora. E aí você perde força no ataque e na defesa. Né? Você tem seu principal atacante indo embora, você tem talvez seu melhor zagueiro hoje indo embora, e você tem um bom lateral indo embora, que recuperou seu futebol esse ano. Né? Então, assim, eu acho que o Botafogo, se perder essas três peças, aí dá uma igualada legal nesse jogo. Né? E mais ou menos o que é São Paulo e Atlético Nacional. Eu acho que se você não tivesse a parada, vamos supor que a Libertadores, o jogo fosse semana que vem, o São Paulo tinha grandes chances de ser eliminado. Até brinquei no meu story, né? Valeu, rapaziada, até ano que vem. Mas com essa pausa, volta de Lucas, de Oscar, você tem Marcos Antônio voltando, que era o motorzinho do time, você tem um Ferreirinha voltando, né? Eu acho que dá um gás pra equipe, né? Então, vamos ver. Partindo pro próximo confronto. Aqui vou ser breve, River Plate e Libertad. Eu acho que o River Plate, mesmo não jogando seu melhor futebol hoje, passa do Libertad, tá? Vou poupar tempo aqui porque não é confronto de time brasileiro. Palmeiras e Universitário, mesmo sendo time brasileiro, eu vou poupar tempo. O agregado nesse jogo aqui, bem provavelmente, vai ser tipo uns 6, 7-1. Eu não acho loucura, não me espanto nesse pensamento que eu mesmo tenho. Eu acho que o Palmeiras atropela com tranquilidade. Visando um mata-mata, pode ser que não saia tanto gol, mas, por exemplo, um 3-1, um 3-1 dentro, fora de casa e um 4-0 dentro de casa, um 3-0 dentro de casa, é plausível. Então, vamos supor, 2-1 no Peru, 3-0 em casa. Tranquilo, placar que o Palmeiras pode fazer tranquilo. Vélez e Fortaleza. Como eu disse, Fortaleza não vem vivendo o seu melhor momento, Vojvoda balançando no cargo, talvez. Mesmo sem ter muitas peças, né, pra fazer com que o Fortaleza faça esse tipo de caminho. Mas eu ainda acho o Vélez hoje um pouco mais time. A fase do Fortaleza não me dá confiança nenhuma pra achar que vai chegar numa quarta de final de Liberta, hoje. Né, então eu aposto um pouquinho mais no Vélez. Racing Peñarol, eu acho que o Racing passa, tá? Vou poupar tempo, não tem confronto do time brasileiro. E aqui também acho que Estudiantes, né? E aqui a gente vem pra um confrontaço que pro Flamengo custou caro, talvez, essa má campanha na fase de grupos, onde tinha seu melhor time, tinha um grupo bem tranquilo e não conseguiu passar em primeiro. Né? Então, tranquilo naquelas, mas tranquilo.
vai. Eu vou manter aqui tranquilo, minha opinião. Então o Flamengo não decide em casa esse jogo, vai ter que fazer o resultado do Maracanã, porque o Inter no Beira-Rio é um pouco forte, um pouco mais forte. Mas eu ainda acho que o Flamengo passa nesse jogo aqui, tá? Então eu vou... vamos lá, e aí tem um ponto. O que atrapalha o Flamengo são duas coisas pra mim. A primeira, não decidir em casa, ter passado em segundo no seu grupo, então não decide em casa. Mas eu acho que o que mais atrapalha o Flamengo e ajuda o Inter é o Super Mundial. Porque o Flamengo vai pro Super Mundial, né? E o Palmeiras também vai pro Super Mundial. Então eu acho que acho que até o Botafogo também, se eu não me engano, né? Acho que o Botafogo também vai. O River eu não sei, não tenho assim, não lembro se vai, mas pode ser que sim. Só que eu acho que o Flamengo vai ser bem prejudicado aqui. Porque o Flamengo tem muita chance de passar no seu grupo, né, no Super Mundial. E aí vai cansando a rapaziada, pode ter caso de lesão, né, calendário muito apertado esse ano. Então eu acho que o Inter tende a ter uma vantagem devido a isso. Se por acaso o Flamengo não passar de fase ali, não passar da fase de grupo dele, aí beleza, aí acho que manter o favoritismo. Né? Então eu vou considerar sim a pausa pro Super Mundial, tá? Então aqui pra mim, passa São Paulo, tá? Passa o São Paulo. Aqui, se as vendas, considerando o Mundial, e se as vendas acontecerem, mesmo a LDU apresentando um futebol bem medianinho, e o Botafogo, que também não apresenta um baita de um jogo, não, eu acho que é São Paulo e LDU nas quartas de final, tá? Devido ao Super Mundial, que eu acho que o Botafogo vai sim, né? Porque ganhou a Liberta no passado. Eu acho que a Liberta também contava já pra esse ano. Então eu acho que é São Paulo e LDU, porque também tem as vendas dos jogadores do Botafogo aí. Então as quartas eu iria de São Paulo e LDU. Desse lado eu iria de confronto argentino. Eu iria de Vélez e Racing, tá? Eu acho que o Vélez hoje é mais time do que Fortaleza. Aqui embaixo, River e Palmeiras. Não vou fugir disso e não vou me estender aqui. É poupar tempo. Eu acho que River e Palmeiras passam. E aqui desse lado, cara, é muito difícil, velho, mas eu não consigo olhar pro time do Flamengo e falar que, mesmo cansado, mesmo com Super Mundial e não decidindo fora de casa, o Flamengo ficar fora, cara. Pode ser uma zebra? Pode ser uma zebra, mas eu acho muito difícil, velho. Acho muito difícil. Então eu vou colocar Flamengo e Estudiantes aqui, tá? Então a gente tem aqui brasileiro contra equatoriano, argentino contra brasileiro, argentino e argentino, argentino e brasileiro. Bastante time argentino, hein? Mas assim, vamos lá. Semifinal. Se o São Paulo pegar a LDU mesmo, é o que eu falo. Pô, o São Paulo tá lascado. Não joga um bom futebol. E que se chegasse aqui nas quartas de final São Paulo e o Botafogo sem perder suas peças, com certeza eu colocaria o Botafogo na semifinal. Com certeza eu colocaria o Botafogo na semifinal. Como é a LDU e o São Paulo tem a vantagem de jogar em casa porque tem uma campanha melhor que a da LDU, e aí a gente tem a lei do ex aí do Zubeldia, eu acho que é São Paulo nas quartas aqui. Então, numas quartas entre São Paulo e LDU, eu acho que o São Paulo vai pra semi. Numas quartas aqui, numa quartas, né? Eu acho que entre River e Palmeiras, eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras também que faz o River bem de freguesão. Então eu acho que Palmeiras nas quartas aqui contra o River dá Palmeiras. Vélez e Racing, eu acredito que dá Racing. E entre Estudiantes e Flamengo, entre Estudiantes e Inter, eu acredito que dá o time brasileiro, tá? Eu acho que o time brasileiro pega qualquer um dos dois aqui e pode tranquilamente passar. Então eu vou colocar aqui que é Estudiantes e Flamengo, e o Flamengo passa pelo Estudiantes. E aí a gente tem a semifinal desse lado, São Paulo contra Palmeiras, e a gente tem a semifinal desse lado, o Racing e o Flamengo. Basicamente desse lado aqui, o Flamengo passando do Inter, eu acho que o Flamengo é finalista. Passando do Inter, o Flamengo é finalista. Porque a única coisa que atrapalha o Flamengo pra mim é o Super Mundial, tá? O fator não decidir em casa também atrapalha um pouquinho, mas eu acho que tem que ver também, né, se a campanha do Flamengo... Né, a campanha do Flamengo com certeza não é melhor do que a do Racing, porque o Racing já passou em primeiro. Então, o Flamengo decidiria o segundo jogo fora de casa. Mas entre Racing e Flamengo na semifinal, eu acho que dá Flamengo. Então, Flamengo na final.
E desse lado aqui, com todo respeito, eu estou com o manto aqui. Eu estou com o manto. Mas a gente decidir no segundo jogo, fora de casa, lá no Allianz. Eu tendo a achar que esse ano o Palmeiras está bem forte também. Mais um ano bem forte do Palmeiras. O Abel conseguiu melhorar o time, encaixar mais o time. O Palmeiras finalmente contratou, né? Trouxe aí Paulinho, trouxe Vitor Roque, enfim, outras peças. Eu acho que o Palmeiras vem forte esse ano pra tentar papar mais uma Libertadores aí. Mas, Palmeiras passa do São Paulo, pega a final contra o Flamengo lá em Lima, no Peru, e vai se repetir a história de 2019. Flamengo campeão da Libertadores 2025 em Lima, no Peru, assim como em 2019, né? Uma final brasileira aí. Pode ser que não dê uma final brasileira? Pode. Pode ser uma final Palmeiras e Racing? Pode. Pode ser uma final Botafogo e Flamengo? Pode. Mas o Peñarol também, a gente não pode esquecer que o Peñarol, né, é o Peñarol, mas eu acho que em futebol jogado o Racing já tira eles agora. Mas é difícil fugir de uma final brasileira, né? Sendo brasileiro, né, palpitando como brasileiro é muito complicado. Talvez eu, como São Paulino, tenha ido longe demais com o São Paulo na semifinal? Tem. Mas, cara, o São Paulo passar pelo Atlético Nacional é uma pedreira. E se passar, cara, vem bastante confiante e pra decidir em casa contra qualquer um desses aqui, exceto contra o Palmeiras. Então, tipo, dá pra chegar, tá ligado? Mas eu tô contando muito que o Botafogo se ferre um pouco nessa parada pro Super Mundial. Eu tô acreditando muito nisso. É o time da fé. É isso, mano. São Paulo é o clube da fé. É onde a moeda cai em pé. Então não adianta. Tem que ter esperança. Mas assim, pode ser. Eu coloquei caindo na semifinal aqui, mas pode ser que não chegue a tudo isso, não. Né? E tudo bem que também é um clássico. A gente tem que lembrar aqui que futebol tudo pode acontecer e clássico é clássico. Então, às vezes, o P chegou na semifinal, pegou um clássico contra o Palmeiras. Ninguém acreditava que em 2023 São Paulo passaria pelo Palmeiras, decidindo o segundo jogo no Allianz, e a gente chegou na final. Então chegou na semifinal, pode tudo acontecer, pode ser uma final, São Paulo na final, mas hoje, com tudo que o Zubeldia apresentou até agora, com o time lesionado, com o time 100%, eu não acredito no São Paulo chegando numa final de Liberta, mano, e eu prefiro já me desiludir agora do que eu me iludir e me lascar. Então eu prefiro ficar tranquilo, tá desacreditado agora, pra quando as coisas forem acontecendo ali, se acontecer de forma positiva, eu comemorar com bastante ímpeto. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam, comenta a opinião de vocês, quem vocês acham que vai fazer a final, qual que vai ser a zebra, se tiver uma zebra, né? Eu acho que a única zebra que eu coloquei aqui foi a LDU. Eu acho que é o único mais próximo de uma zebra ali. Mas a gente sabe que Libertadores tudo pode acontecer e sempre acontece algumas zebrinhas. Então, mas é isso. Deixa no teu comentário aí. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. E já dá uma olhadinha no canal aí que também tem vídeo da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Fechou? É nóis, tamo junto.